Então, com relação aos parágrafos do 357, parágrafo 1º, falou do direito das partes de pedir esclarecimentos, né, com relação à organização feita pelo juiz, de requerer ajustes, né, nessa organização, nessa delimitação das questões de fato e de direito feitas pelo juiz nessa fase ordinatória do processo, tá? Já o parágrafo 3º, né, a gente analisando o parágrafo 3º, ele fala, voltando lá então ao 357, nós também já comentamos a possibilidade da organização em audiência, né? Mas vamos fazer a leitura novamente do parágrafo 3º. Se a causa apresentar complexidade em matéria de fato e de direito, deverá o juiz designar uma audiência para que o saneamento seja feito em cooperação com as partes, oportunidade em que o juiz, se for o caso, convidará as partes a integrar ou esclarecer as suas alegações, tá? É direito das partes, então, pedir esses esclarecimentos, solicitar ajustes, como nós falamos, tá? E que, se elas não o fizer, esse ajuste, nesse caso da audiência, ele deve ser requerido na audiência, tá? Nós falamos da organização por escrito e que as partes, então, têm o prazo comum de 5 dias. Tá? Mas se a organização for feita em audiência, né, nos termos aqui do parágrafo 3º, as partes elas vão ter que esclarecer em audiência essas questões, buscar esses esclarecimentos em audiência, né, buscar esses ajustes em audiência. Então o prazo para requerer isso não são 5 dias, como na hipótese de esclarecimentos por escrito, de uma decisão de organização e saneamento proferida por escrito. Quando o juiz marca uma audiência para fazer essa definição, essa organização, tá? Esses esclarecimentos e ajustes serão apresentados na audiência pela parte, tá? Então é durante a audiência que ela deve buscar esclarecimentos e ajustes na organização do processo, porque após encerrada a audiência, estaria então precluso o seu direito de requerer ajustes, bem como esclarecimentos, tá? E aí o conteúdo, da mesma forma que nós citamos no slide anterior, só poderá ser debatido em 2º grau de jurisdição, tá? Ou seja, não pode mais ser discutido perante o juízo de 1º grau. Ela só vai poder recorrer. Se for uma decisão que manteve a regra contra a distribuição do ônus, o recurso será de apelação, porque o código não diz que cabe agravo, tá? Então vai ter que aguardar o momento da sentença para entrar com uma apelação e aí poder discutir essa decisão, dizendo que o juiz errou na hora de organizar o processo, de delimitar os fatos e as questões de direito, tá? Se essa decisão for tomada em audiência, né? Então o questionamento deve ser feito perante o juiz de imediato, e se o juiz mantiver essa decisão, né, essa organização do processo, da mesma forma a parte só vai poder recorrer de imediato se o juiz redistribuir o ônus da prova, tá? Então se no caso concreto houver uma inversão do ônus, aí a decisão ela é atacável de imediato. E aí ela vai ter, a parte deverá então entrar com um recurso de agravo no prazo de 15 dias. Tá? 15 dias de quando? A partir do momento em que ele é intimado, né? Se é feito por escrito, ele é intimado da decisão de saneamento e organização. Tá? Ele pode até em 5 dias pedir uma mudança com relação a isso, um ajuste, e quando ele for intimado a respeito dessa decisão do juízo, né, feita através desse requerimento apresentado em 5 dias, ali começa o prazo de recurso para ele, tá? Se houver uma redistribuição, recurso de agravo, ele tem 15 dias da intimação dessa decisão para agravar. Mas e se essa decisão vier em audiência, porque a causa era complexa? Nesse caso, o prazo começa a contar da data da audiência, que é quando a parte sai intimada da decisão. Tá? Então, não conta o dia do começo, que é o dia da intimação, que é o dia da audiência, e conta os 15 dias úteis, né, para a interposição do agravo de instrumento a partir do dia subsequente aí da audiência. Beleza? Uma outra questão, a questão da organização consensual, né, que está no parágrafo 2º, que nós já comentamos anteriormente, mas fazendo a leitura do parágrafo 2º do 357, diz novamente, fazendo a leitura novamente, né, diz que as partes podem apresentar ao juiz para homologação
delimitação consensual, ou seja, um acordo entre elas sobre questões de fato e de direito que serão aí referidas no inciso 2 e 4, né, que serão objeto de provas, tá? E uma vez homologada esse acordo das partes com relação à fase de instrução do processo, essa decisão vincula as partes e o juiz, tá? Então, essa delimitação, como nós vimos, não pode extrapolar os poderes das partes, ingressar no poder do juiz, né? A instrução probatória, a produção de provas, tá? Mas aquilo que diz respeito a direito delas, dentro dessa relação processual, dentro desse direito à produção das provas no processo, se elas acordarem abrir mão de algum meio, né, determinar lá que no feito serão produzidas, né, no máximo ouvidas 2 testemunhas, então essas questões, uma vez homologadas, as partes estão abrindo mão com relação a outros meios de prova que elas poderiam requerer a produção, tá? Então, delimitação feita em comum acordo pelas partes, isso é o tal do consensualmente apresentado, né? Não vai permitir que as partes possam impugnar depois ou pedir um reajuste com relação ao que elas combinaram, tá? O que elas ajustaram ali, que foi objeto de homologação pelo juiz, tá? O que diz aqui o Marinoni num trecho de doutrina colacionado para vocês é que o direito de impugnar ou de ajustar, né, representaria um claro comportamento contraditório e, portanto, vedado pelo princípio da boa-fé processual. Se as partes já combinaram, já delimitaram, né, já ajustaram, já pediram a homologação, seria um comportamento completamente contraditório e ofensivo à boa-fé, né, que poderia delimitar, quando o juiz homologa, a parte diz que não quer mais, isso poderia ser feito de má-fé para ganhar tempo, para atrapalhar o processo, o andamento processual, né, para tumultuar o processo ajuizado pela parte, tá? Então diz aqui que isso seria uma verdadeira ofensa ao princípio da boa-fé processual, né? Diz ainda o Marinoni que nesse caso, eventuais irresignações das partes só poderiam encontrar espaço mediante uma ação anulatória de ato processual fundada nos motivos expressamente admitidos em lei, conforme prevê o 966 do CPC, lá no parágrafo 4º, tá? Ação anulatória para, na verdade, anular um acordo desse feito pelas partes. A parte poderia alegar dolo, fraude, né, simulação, ou seja, essas formas que o consentimento em acordar, né, de maneira consensual com relação à produção de provas, né, a organização do processo para a produção de provas, só poderia então, nesse caso, ingressar a parte com uma ação visando anular essa delimitação consensual, tá? Isso vai poder se dar nas situações previstas em lei, né, como por exemplo, uma hipótese de fraude, coação, dolo, né? Hipóteses aí em que a parte poderia dizer, olha, eu não queria essa delimitação, né? Fui objeto aí de uma fraude, eu fui vítima aí de um ato doloso, né? Que acabou aí me induzindo a firmar um acordo desse, a delimitar consensualmente esta forma de produção probatória. Tá? Então é possível as partes, depois de ajustado, elas não podem mais impugnar. Elas só poderiam entrar com uma ação querendo anular aquele acordo firmado quanto à produção de prova nessa fase de organização, né? A produção posterior, mas que já é delimitada nessa fase de organização do processo, tá? Outras questões previstas nos parágrafos do 357, parágrafo 4º, diz assim: caso Caso tenha sido determinada a produção de prova testemunhal, o juiz fixará prazo comum não superior a 15 dias para que as partes apresentem rol de testemunhas. Ou seja, na fase de organização, o juiz deferiu produção de prova testemunhal. As partes pediram a produção desse meio de prova, dessa espécie de prova oral. O juiz deferiu, né, determinou a produção de prova testemunhal, tá? E aí então ele abre um prazo para que as partes especifiquem, ou melhor, apresentem rol de testemunhas, tá?
esse prazo que será comum, ou seja, não é primeiro para o autor, depois para a parte ré. Uma vez o juiz despachando, né, determinando a produção de prova, a apresentação do rol para a produção de prova testemunhal, o prazo será de 15 dias, mas comum. Ambas as partes devem, em 15 dias, entregarem o seu rol, tá? Apresentarem o seu rol em juízo. Se for feita aquela audiência de saneamento, tá? Assim como o pedido de esclarecimentos é feito na audiência, a apresentação do rol também é feita na audiência. Isso está no parágrafo 5º do 357. Na hipótese do parágrafo 3º, ou seja, de designação de uma audiência para saneamento de causas complexas, né? As partes devem levar para a audiência prevista o respectivo rol de testemunhas, tá? Então, se o saneamento e organização é feito por escrito, uma vez deferida a prova testemunhal pelo juízo, as partes terão prazo de 15 dias, né? Fixado também por escrito pelo juiz, tá? Então as partes devem apresentar por petição escrita neste prazo, tá? Se for designada uma audiência para saneamento, as partes, elas levam na audiência o seu rol de testemunhas, tá? Então lá elas vão justificar esse pedido de prova testemunhal, e se o juiz acata esse pedido, elas já devem estar com o rol de testemunhas em mãos, tá? Para que não possa então perder essa oportunidade, tá? Porque uma vez o código prevendo, se a parte não leva, o juiz poderia indeferir a prova testemunhal, porque a parte não levou o rol para a audiência previamente designada para a organização do processo, ok? Outro dispositivo, parágrafo 6º do 357, menciona que o número de testemunhas arroladas não pode ser superior a 10, sendo 3 no máximo para a prova de cada fato discutido, cada fato controverso, relevante, né, pertinente com o mérito da causa, tá? Então, o rol de testemunhas apresentado pelas partes, tá? Tanto autor e réu, eles podem levar no máximo 10 testemunhas, ou melhor, apresentar no máximo 10 nomes de testemunhas, porém limitado a 3 para cada fato. Ou seja, se o processo discute 2 fatos, ele não vai poder arrolar 10 testemunhas. Ele terá que limitar 3 para cada um desses 2 fatos. Então, o máximo de testemunhas ouvidas será 6. Mas, lembrando que o juiz ele pode delimitar o número de testemunhas. Ele pode limitar o número de testemunhas se ele achar que não existem fatos ali, individualmente falando, dependentes de mais provas, tá? Então ele vai deferir, né? Por isso que ele pede para que a gente justifique. Na hora de especificar a prova, ele pede para que você justifique qual é o fato que aquela testemunha irá comprovar. Porque se você requerer 4 testemunhas para um mesmo fato, ele vai poder dizer que não, que é o máximo 3, ele indefere uma testemunha, tá? E ele sempre vai poder dizer, e às vezes ele permite arrolar 3, mas chega na hora da audiência, ele vai mencionar: doutor, não vamos ouvir as 3, tá? Vamos ouvir aí 1 ou 2, o senhor escolhe as que tem aí melhor condições de fazer a prova, né? Então ele pode, considerando ali a complexidade da causa e os fatos individualmente considerados, os fatos individualmente passíveis de produção de prova, e o juiz ele vai poder delimitar de maneira a menor, né? Ele vai poder limitar o número de testemunhas para menos de 10, menos de 3 para cada fato, tá? Isso está disposto aonde? No parágrafo 7º, que diz que o juiz poderá limitar o número de testemunhas em consideração à complexidade da causa e dos fatos individualmente considerados, tá? Então, se a causa não é complexa, não vai depender de maiores provas, de muitas testemunhas, que envolve apenas um fato ou 2, né? Uma testemunha ocular que tem conhecimento da causa e que presta esclarecimentos ali muito importantes para o juízo, que já poderia dizer que até de forma suficiente a análise do mérito, tá? Então não haveria necessidade de ouvir todas as testemunhas, né, pessoal? Falando ali de fatos individualmente considerados, tá? E outro parágrafo aí do 357 que cumpre nos mencionar, fala da prova pericial, tá? O parágrafo 8º.
Caso tenha sido determinada a produção de prova pericial, ou seja, caso as partes especificarem, o juiz entendeu que é relevante, que é pertinente, né, e ele defere então a produção de prova pericial, diz aqui que se o juiz determina então a produção de prova pericial, deve observar o disposto no artigo 465 e, se possível, estabelecer desde logo um calendário para sua realização. O 465 trata da prova pericial, né, pessoal? O 465, ele dispõe sobre a nomeação do perito entre aqueles profissionais especializados na área objeto da perícia, fixação de um calendário, um prazo para a entrega do laudo, né? Todas essas questões lá previstas no 465. O que o código aqui diz que o juiz então deve observar o 465 quando ele defere a produção de prova pericial e já estabelecendo desde logo um calendário para a sua realização. Tá? Então ele já designa o perito, né? Estipula lá, pede para que o perito estipule o valor dos seus honorários, então o perito vai ser intimado a dizer o valor dos seus honorários, tá? Para que as partes possam depois, a parte que requereu a prova, né? Apresentar o depósito desses honorários, tá? E aí ele fixa um calendário após o pagamento dos honorários para a entrega da prova pericial. Esse calendário ele pode variar com relação ao tempo, né? Porque questões mais complexas vai depender de um tempo maior para essa perícia ser realizada. Questões mais simples, um tempo menor, né? Para a perícia ser realizada, ok? Ainda temos que mencionar o que diz lá o 357.3, né? Falar um pouquinho da regra do ônus da prova e da redistribuição dele, né? Que nós comentamos aqui, fizemos a leitura. Vamos falar novamente isso lá quando chegarmos no artigo 373, mas cumpre mencionar com relação ao inciso 3 do 357, essa possibilidade do juiz já definir o ônus da prova dentro do processo. Quem provará o quê? Né? É a regra do 373, autor prova o fato constitutivo do seu direito, réu prova o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, né? Indo então ao 373 do código, que traz essa regra, a gente vai fazer a leitura do parágrafo 1º, 2º, 3º e 4º do 373, que fala dessa questão da distribuição e redistribuição do ônus, né? Diz aqui então a respeito da possibilidade das partes convencionar a respeito do ônus, como nós vimos, as partes podem fazer isso e o juiz homologa, vinculando as partes e o juiz. Isso está no 373, parágrafo 3º e 4º, quando diz que a distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por convenção das partes, ou seja, elas podem acordar uma distribuição de maneira diversa, né, diversa da regra do 373, inciso 1 e 3. Elas só não podem fazê-lo quando o feito recair sobre direito indisponível da parte, na forma do inciso 1 do parágrafo 3º do 373, ou quando essa convenção das partes, esse acordo das partes contra a produção da prova, tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício deste direito, ou seja, o direito de produzir provas no processo. Então cria ali um ônus muito difícil para que a parte consiga se desincumbir dele, tá? Então a convenção não pode criar essa dificuldade, né, na produção da prova ou recair sobre direitos indisponíveis, ok? Diz ainda o parágrafo 4º que a convenção de que trata esse parágrafo 3º, ou seja, as partes acordando sobre a redistribuição do ônus, ou seja, de maneira diversa a regra, pode ser celebrada antes ou depois do processo, tá? Então as partes podem fazer um acordo, uma convenção anterior à própria lide, né? Já prevendo lá como numa cláusula de um contrato, por exemplo, que se vier a ocorrer um litígio, nesse litígio a produção da prova será redistribuída, ela será feita de maneira diversa, quem prova o que então, né? E diz aqui então o parágrafo 4º que pode ser antes ou pode ser no decorrer do processo. Então já existe ação, já o autor e réu já estão representados nos autos e eles então, por meio de seus advogados, chegam a um acordo sobre como distribuir o ônus da prova e prevendo de maneira inversa ao
a regra do 373.1 e 2 e levando essa convenção para uma homologação judicial. Então é uma convenção feita depois do processo já em curso, tá? E diz ainda o parágrafo 1º e 2º do 373 a respeito da distribuição, mas aí feita a requerimento, né? Ou por análise do juiz, né? Diz aqui, nos casos, parágrafo 1º do 373, nós já lemos, mas vamos ler novamente, que nos casos previstos em lei ou diante das peculiaridades da causa, relacionadas a uma impossibilidade ou uma excessiva dificuldade de se produzir a prova, ou uma maior facilidade na obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de maneira diversa, desde que ele faça por decisão fundamentada, caso em que deverá a parte ter ciência, né? Dar à parte oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe for atribuído, tá? E diz aqui ainda o parágrafo 2º que a decisão prevista neste parágrafo 1º, essa decisão do juiz de redistribuição, né, não poderá gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil. Na verdade é o contrário disso, o juiz ele quer facilitar a produção de prova, por isso que ele poderá aplicar a redistribuição deste ônus, tá? Se não houver requerimento, tá? E o juiz aplica a regra geral, não há uma decisão propriamente dito, e a doutrina costuma mencionar que não haveria, portanto, controvérsia, né, a respeito da questão do ônus, se não há requerimento da parte, né? Porém, se há controvérsia com relação ao ônus, né? A parte requer a aplicação da regra e a outra parte requer uma inversão do ônus da prova no processo, o juiz vai ter que decidir essa questão, tá? Essa discussão das partes, essa controvérsia das partes, através de uma decisão de organização ou uma decisão proferida na audiência, uma decisão por escrito ou uma decisão proferida na audiência, tá? Dando oportunidade para que as partes se desincumbam desse encargo, tá? As partes não podem ser surpreendidas com uma inversão do ônus. Na hora da audiência de instrução, por exemplo, porque aí ela não se preparou para a audiência, ela não levou as suas testemunhas, tá? Então o que diz aqui esse parágrafo é que a parte não pode ser surpreendida. Ele deverá, o juiz, dar oportunidade para que a parte se desincumba do ônus, tá? E não pode, então, criar uma situação em que essa desincumbência seja excessivamente difícil ou impossível, na forma aqui do parágrafo 2º do CPC, do 373 do CPC, ok? Então aqui a gente encerra a análise das questões relacionadas ao julgamento antecipado, ao julgamento conforme estado do processo, e também de saneamento e organização. Volto no próximo vídeo, né, na nossa próxima aula, para falar das provas no processo civil. Chegamos à fase de instrução agora e falaremos primeiro da teoria geral das provas, até chegarmos nas provas em espécie. Beleza? Obrigado por enquanto e um abraço a todos.